Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante, o segundo deste sábado. Agora a gente vai atualizar a situação médica de alguns jogadores do Botafogo. Temos boas e más notícias. Damian Soares e Eduardo recuperados. Matheus Nascimento e Marçal ainda vão ficar um bom tempo fora. O Matheus teve uma lesão grave, infelizmente. Nós vamos atualizar e debater essa questão que é preocupante de um lado e de um outro lado deixa o botafoguense, né, um pouco mais tranquilo, porque a gente vai ganhar opções importantes, né, na lateral e também no ataque. E vamos falar desse investimento todo que o Botafogo fez, né, se foi suficiente para a gente conseguir se preparar, entrar minimamente preparado nessa maratona insana de jogos. Antes de começar a falar sobre isso, vou pedir para vocês deixarem um like, que é muito importante. Se inscrevam no canal, faltam 19 para a gente chegar aos 59.200. Estamos quase chegando aos 60, mas antes a gente tem que passar dos 59.200. Eu conto com a ajuda de vocês. Ative as notificações e tem também o plano de membros a partir de R$5. Tem um botão aqui embaixo, seja membro, você clica e escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Joaquim Marques, e aí, meu amigo, como é que você está? Tô bem, e você? Tudo bem, mais tranquilo agora com a volta do Eduardo, do Damian Soares. Não sei se hoje são jogadores titulares do Botafogo, mas uma informação que o Thiago Franklin acabou de dar, meu parceiro Thiago Franklin, aqui ó, Damian Soares está recuperado de uma lesão na panturrilha e vai reforçar o Botafogo. Então assim, o Damian Soares já é certo contra o Juventude. E tem também o Eduardo, que também está recuperado de uma lesão no tornozelo, só que tem chances de atuar. A presença do Eduardo entre os relacionados ainda é incerta. Boa notícia, Eduardo, estou curioso para saber como é que ele vai ser aproveitado nesse esquema do Arthur Jorge. Ele que ainda não conseguiu jogar com o novo treinador, acredito que seja utilizado como atacante. E acho que vem a calhar nesse momento, né, a gente ter, né, dois reforços internos no meio dessa loucura, um jogo atrás do outro, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. É bom que a gente consiga recuperar todos os machucados. É verdade, boa notícia a gente ter esses reforços. O Damian Soares, eu sinceramente não saberia dizer se ele é ou não titular, porque a questão da lateral direita está muito mal resolvida. E estou muito curioso para ver como vai ser a visão do Arthur Jorge em relação ao Eduardo, que, na minha opinião, hoje ainda é titular desse time, mas ele se machucou quando o Arthur Jorge chegou. Então a gente ainda não tem ideia do que o Arthur Jorge está pensando, se ele de repente, sei lá, vai manter o Júnior Santos fazendo aquela função e deixar o Eduardo no banco. Para mim, hoje o Eduardo ainda seria titular e vamos ver se a gente consegue enfrentar bem essa maratona aí com esses reforços internos voltando, né? O Eduardo, de repente, pode funcionar bem como um segundo atacante. Eu tinha algumas dúvidas sobre essa estrutura, se em algum momento ele ia trocar a formação, né, botar um 4-2-3-1, botar um meia ali, mas tanto o Romero quanto o Savarino, quando entraram pelas pontas mesmo. Pelo Então lado, a estrutura é essa. Eduardo não joga pelo lado. Como volante hoje, acho que já está numa idade que não permite que ele consiga jogar com grande intensidade, a não ser numa circunstância de um jogo ali que o Botafogo está perdendo e aí precisa atacar de qualquer maneira, aí você recua Eduardo naquela do seja o que Deus quiser, mas eu vejo Eduardo hoje como titular na vaga do Júnior Santos ou reserva do Júnior Santos. E aí eu não estou querendo dizer que o Júnior Santos vá para o banco, de repente o Júnior Santos pode ser deslocado para uma das pontas, e pode ser Luiz Henrique com o Júnior Santos, o Jefinho vai para o banco e você tem Eduardo e Tiquinho. É muito bom ter opções. Vamos esperar para ver o que o Arthur Jorge vai fazer quando o Eduardo puder ser utilizado. Agora vamos falar das más notícias. Aqui, ó, o Matheus Nascimento tem lesão grave na coxa e desfalca o Botafogo pelo menos 4 meses. O Marçal para por 4 semanas. Ano passado, não, em 2022, o Eduardo teve uma lesão grave também. Foi grau 3, ficou parado aí uns 3, 4 meses também. De repente o Matheus não vai ficar esses 4 meses, assim, normalmente também quando faz essa previsão, colocam, né, uma gordurinha, porque senão depois vão ficar cobrando o departamento médico, passaram 3 meses, como é que ele não está pronto ainda e tal.
Então acredito que eles tenham colocado uma gordurinha, mas mesmo assim, mesmo que fique 3 meses fora, é muito tempo, né? O Matheus só depois, quando chegar já o Igor Jesus, e aí vai ficar cada vez mais sem espaço nesse time do Botafogo. Uma pena, começando primeiro pelo Matheus, depois a gente fala do Marçal, Joaquim. Uma pena essa lesão, o moleque jogou bem 13 minutos, e quando a gente imaginava que poderia engrenar, poderia ser útil, já era a 29ª tentativa, a esperança do Matheus Nascimento, acabou que se machucou de maneira grave. É verdade, é triste, né? Porque, assim, os últimos tempos, né, da carreira do Matheus Nascimento não têm sido lá muito agradáveis, né? Ele caiu muito de produção, entrou numa fase péssima, e aí o Botafogo teve 300 treinadores e que praticamente abandonaram ele, né? Deixaram ele de lado, ele às vezes nem era mais relacionado, né? E aí o Arthur Jorge chega, dá essa oportunidade para ele, a gente até, né, achou ali peculiar, né? Porque a gente não esperava ver o Matheus Nascimento titular. Aí ele entra bem, tudo bem, foram poucos minutos, mas nesses poucos minutos ele parecia estar diferente, parecia estar mais ligado do que a gente vinha reclamando, né? Dele muito desligado e tal. Aí ele se machuca, vai ficar um tempão fora. Tá precisando de uma benzedeira esse menino. Um amigo meu falou a mesma coisa, tá precisando de muita reza. E às vezes é isso também, né, Joaquim? Você falou assim, entrou mais ligado. A troca de um técnico, o cara de repente chega e fala para ele assim: olha, Matheus, você já teve muita oportunidade, você já tá com mais de 20 anos. Você tá jogando aqui desde os 16, já tem 4 anos de Botafogo, de experiência de Série A. Daqui a pouco você vai ficar para trás, irmão. Você tem que correr atrás agora, que é o momento para você conseguir se valorizar, conseguir um espaço aqui no Botafogo. Igor Jesus chega em julho, tem o Tiquinho. Daqui a pouco você fica para trás e não consegue nem pegar um time aí de Série A, vai ficar mais complicado para você. E aí ele podia estar com essa vontade, né, Joaquim? E aí vai lá e pô, acontece isso daí, infelizmente. E a outra lesão, né? Só para atualizar aqui, falar certinho, Matheus Nascimento, o atleta foi submetido a exame de imagem que constatou lesão no músculo posterior da coxa direita, previsão de retorno mínimo de 4 meses. Agora, Marçal, o atleta foi submetido a exame de imagem que constatou lesão muscular na panturrilha direita, previsão mínima de retorno em 4 semanas. O Marçal já era de se esperar, né? Até errei o bingo do Marçal, que imaginava que ele ia jogar 3 desses 15 jogos, ele não vai jogar nenhum. O Medina, eu tinha falado 4, Medina 3, não vai jogar nenhum. O Marçal tá parecendo aquelas maquininhas de caça-níquel quando tá adulterada, para você só perder. Esse bingo tá atrapalhando o bingo de vocês aí, porque o cara não joga nunca, cara. Não joga, mas era uma situação já esperada. Eu gravei um vídeo no ano passado falando, gente, Marçal foi 5 vezes pro departamento médico. Não é que ele, por exemplo, o Matheus Nascimento não é um cara bichado. O Matheus Nascimento, ele teve ali um azar dentro de campo, estourou o músculo e vai ficar parado 4 meses. Provavelmente quando voltar, vai voltar bem. Agora o Marçal não. 5 idas ao departamento médico no ano é muita coisa, cara. Na boa. E algumas não dá mais, diferentes. Né? Já não dá, deu, né? mas aí tem que fazer. Chegar no meio do ano. Final do ano. Mas chegar no meio do ano, negocia aí, sei lá. Vai aparecer algum bobo querendo. Sempre tem. Aí negocia. Se bobear, ainda faz uma troca, ainda traz alguém com moeda de troca, mas, cara, já deu. Eu acho muito difícil conseguir. Eu gosto muito do Marçal como jogador. Eu não tenho essa dúvida não, Depp. No início do ano aí tinha gente querendo ele. Sempre tem um chinelo velho para um pé cansado. E aí, no meio do ano, obrigado, Marçal, gosto muito do seu futebol. Foi bom enquanto durou, mas, cara, não dá mais. Quero que vocês comentem aqui, galera. Marçal, Matheus Nascimento, a volta do Eduardo e do Damian Soares. A do Eduardo ainda não confirmada para amanhã, mas a do Damian Soares sim. E vou colocar aqui na tela também uma matéria do GE, né, que eles publicaram hoje, falando da janela extra, né? Os times da Série A contrataram mais de 37 atletas após a disputa dos estaduais. Aí vai falando aqui que apenas Corinthians, Cuiabá, Fluminense e Palmeiras não fizeram investimento. Juventude, o Atlético Goianiense foi quem mais contratou nesse período do dia 1º de abril a 19 de abril. Foram 6 nomes, o Juventude contratou 5, o Criciúma contratou 5. Então, assim, os times que vieram da Série B fizeram muito investimento pós-estaduais, normalmente tentando
pegar ali os principais destaques dessas competições regionais. Aí você tem o Atlético Mineiro contratou o jogador do Atlético, o Robert, o Atlético Paranaense contratou o Gabriel, contratou, né, qual foi o outro que o Atlético Paranaense contratou? Tem aqui, ó. Nicão, né, o Nicão. O Botafogo vendeu o Janderson. O Fortaleza contratou o Emanuel Martinez, o Breno Lopes. Então foi uma janela movimentada. Agora, aqui está a lista, né? Depois vocês entram aí no site do GS e vão ver todas as contratações da Série A. Agora, esse balanço, né, da primeira janela de transferências coloca o Botafogo como o time que fez o segundo maior investimento. 140 milhões. 139 milhões, 764 mil, vamos arredondar para 140 milhões. Só ficou atrás do Flamengo com 162 milhões, o Corinthians vem logo a seguir 130, o Vasco 120, aí tem aqui o São Paulo 68, o Grêmio 32 milhões, o Fluminense 20 milhões, aí você tem dois times com menos de 1 milhão, o Juventude e o Criciúma. Rapaz, muito investimento, impressionante, né? O Botafogo gastando tanta grana nesse mercado, Joaquim, e também eu te pergunto, porra, gastou uma nota, mas agora tá sem atacante. Reserva pro Tiquinho, porque vendeu o Janderson, o Matheus Nascimento se machucou. Porque a comissão técnica entende que o Júnior Santos pode ser centroavante, entende que o Eduardo pode ser segundo atacante, entende que o Eduardo pode jogar como falso 9, entende que o Luiz Henrique pode ser utilizado por dentro como atacante, o Jefinho é a mesma coisa. Beleza. Mas não tem como não dizer que o planejamento não foi dos melhores. Com essa grana toda que foi investida, deveria ter contratado um atacante. Na minha opinião, uma falha. Lateral esquerda, a gente trouxe o Cuiabano, beleza, Marçal, né, infelizmente não dá para contar. Zagueiro, acho que trazer por trazer também não fazia tanto sentido. E tem um atacante que, na minha opinião, o Botafogo deu mole, só esperando a chegada do Igor Jesus em julho. Eu acabei tendo que mudar de opinião graças ao boletim médico aí do Botafogo, né, dando essa notícia de que o Matheus Nascimento vai ficar fora 4 meses. Porque eu, sinceramente, não estava preocupado com a não vinda, a não contratação de um atacante nessa janela, porque no meu entendimento, com Tiquinho e Matheus Nascimento, e no caso de um deles não podendo jogar, tendo o Eduardo, tendo o Júnior Santos, eu achava que dava para a gente aguentar até o meio do ano quando chega o Igor Jesus. Aí vem essa notícia do Matheus Nascimento lesionado, aí mudou completamente o cenário. Mas também nem a diretoria podia adivinhar, né, que isso ia acontecer. Mas agora eu sou obrigado a concordar que ficou faltando aí. O cobertor tá curto. Porque eu acho que o problema é que, mesmo que ele não tivesse se machucado, tinha que ter contratado alguém, sei lá, dado mais dinheiro pro Igor Jesus vir para cá. Não sei quanto é que o pessoal lá do Emirados Árabes pediu, mas sei lá, meu irmão, ia atrás, que nem o Flamengo pegou o Carlinhos. Carlinhos não é um jogador caro do Nova Iguaçu. Alguém. Eu sou contra contratar por contratar em determinadas ocasiões. Por exemplo, agora, para trazer um outro Lucas Alter para defesa, não. Você tem que trazer um cara para mudar de nível. Mas para lateral esquerda precisava contratar por contratar. Não tô nem dizendo que o Cuiabano foi uma contratação apenas por contratar. Achei uma boa aposta do Botafogo, né? Aposta, né? Não é uma grande contratação, mas é uma aposta maneira. O perfil é legal. E aí você trouxe, tem mais um. Você precisava de mais um no ataque. E aí, para mim, esse que é o grande erro do Botafogo. Eu concordo com você. Assim, eu tinha uma ideia assim de que o atacante seria bem-vindo. Não seria uma coisa urgente, assim, que tinha que de qualquer jeito vir um atacante, mas eu acho que seria bem-vindo. E eu concordo com o que você falou. Só que eu achava que, apesar de ser bem-vindo, caso não viesse, dava para aguentar até o meio do ano. Mas aí, agora com a lesão do Matheus Nascimento, o meu discurso foi por água abaixo. Pois é, vamos ver agora o que o Arthur Jorge vai fazer, como é que a gente vai ver esse time, né, a formação em campo. Agora que a gente só tem o Tiquinho não dá para jogar todos os jogos, né? Então vai ter que ser Júnior Santos no ataque, Eduardo, falso 9, enfim, mais trabalho para o Arthur Jorge. Joaquim, muito obrigado por essa participação no sábado e amanhã eu tô de volta para trocar uma ideia com vocês. Valeu, Cajó! Valeu, grande abraço. E ó, simples reserva aqui, hein?
Esse é o momento simples de reserva para você entrar na loja, olhar as roupas, se gostar de alguma coisa, bota no carrinho e tem o cupom Setor 10 e falar também da Parimatch, parceira do Setor Visitante, patrocinadora oficial do Botafogo. Vamos engajar nas redes, vamos chegar junto, curtir, porque é muito importante, né, que a marca veja que a torcida do Botafogo compra, né, o barulho dos patrocinadores. E eu tenho aqui um cupom, né, que é o cupom GRITO, tem na descrição não, tem nos comentários, né, tem um link do Setor Visitante que te leva para o site da Parimatch, lá você coloca esse cupom e você ganha 100% de bônus em depósitos até R$ 500. Então, você depositou R$ 100, eles te dão um bônus de 100%, você fica com 200. Você depositou 300, eles te dão mais 300, beleza? O link está aqui nos comentários. Agradeço demais a audiência mais uma vez de vocês. Tamo junto, valeu! Valeu, abraço.